Dois resultados superiores às atuações esta noite dos times brasileiros pela Libertadores, os dois que entraram em campo. Ambos venceram fora de casa, trouxeram uma vantagem, ainda que mínima, para o jogo de volta como mandantes aqui no Brasil na semana que vem. Mas o futebol esteve longe de agradar a torcida, esteve longe de passar confiança. O resultado foi importante, a atuação foi muito decepcionante. O Flamengo fez 1-0 no Defensa e Justiça em Florencio Varela, uma cidade da região metropolitana de Buenos Aires, da província de Buenos Aires, né, próxima à capital. Na estreia do Renato Gaúcho como treinador, não se deve atribuir ao Renato nenhuma responsabilidade, porque ele mal teve tempo de treinar o time. Ele se apresentou um dia, deve ter feito um bate-bola, no máximo isso, conversar com um ou com o outro, escalou mais ou menos um time de memória, apostou no Michael, em vez de o Vitinho, que vinha jogando sempre com o Rogério Ceni. E não é que o Michael fez o gol que definiu o jogo, logo aos 20 minutos de partida, na bola que ele recebeu, ele matou errado, teve que girar, fazer 2 giros na jogada, aí ele bateu de fora da área, a bola ainda resvalou de leve no pé de um zagueiro, entrou no ângulo do goleiro, um golaço. E é o segundo jogo com um golaço seguido do Michael. E foi o destaque do time, porque o Flamengo jogou mal. O Diego Alves fez algumas boas defesas, mas falhou em outras jogadas. Jogadores escorregando no campo de defesa. O Defensa e Justiça, muito bem armado pelo Sebastião BKSS, atacou, tentou de todas as formas, pressionou. Já não tem mais o jogador Brian Romero, que era o seu atacante, foi para o River Plate. Então perdeu esse elemento importante. Lançou até o Barrios, aquele que foi do Palmeiras, o Grêmio, no segundo tempo, no final, mas não conseguiu. O Rotondi perdeu um gol feito, sozinho, ele caminhou desde o meio de campo, sozinho, saiu do Diego Alves aos 14 segundos e chutou para fora. Então o Flamengo agradeça aos céus, aos deuses do futebol, essa vitória importante na estreia do Renato, dá a ele tranquilidade para o jogo de volta, quando ele vai dispor do contra-ataque, que ele não conseguiu fazer hoje, ele não conseguiu organizar contra-ataque, não jogou, a bola ficou com Defensa e Justiça o tempo todo. Agora, lembremos, esse Defensa e Justiça venceu o Palmeiras 2 vezes recentemente aqui em São Paulo, tendo perdido lá na Argentina. Venceu aqui, inclusive, a Copa Sul-Americana, né? E na primeira fase da Libertadores também, o que impediu o Palmeiras de ter a melhor campanha. Teve a segunda. Então o Flamengo que se cuide, vai ter que jogar mais, tomar cuidado, esses times são bem armados, não sentem a pressão de jogar fora do Brasil, eles se sentem à vontade jogando por aqui. E o Flamengo é um time que está crescendo em termos de prestígio na América do Sul, aí, fazendo bonito nessas competições. O Flamengo vai ter que jogar mais. Tem jogadores para isso, jogadores que estiveram muito abaixo, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, esse trio, especialmente muito ruim. O Ilharão fez falta, né? Ele não pôde ser escalado, fez falta. O Thiago Maia não foi o jogador bom de outras entradas aí. Então escapou o Michael. O João Gomes muito ruim no meio de campo. Então o Flamengo nada a elogiar, a não ser o golaço. E o resultado, que foi muito mais importante. Como importante também foi o resultado do Palmeiras mais cedo, jogando em São Carlos de Apoquindo, perto de Santiago, venceu a Universidade Católica por 1-0 também. Um gol polêmico. Os brasileiros não podem reclamar de arbitragem nesses jogos iniciais das oitavas de final da Libertadores. O Atlético Mineiro foi favorecido ontem por um gol mal anulado do Boca Juniors, tanto que o trio de arbitragem e o cara do Viaé foram suspensos pela Conmebol, que reconheceu o erro, né, ao anular o gol, que foi legítimo, e o Fluminense também teve um gol mal anulado do Cerro Porteño, do Bozelli, e que o Samuel Xavier dava a ele condições. E a Conmebol também reconheceu esse erro. 2 erros reconhecidos a favor de times brasileiros. O Fluminense venceu o jogo por 2-0, o Atlético empatou por 0-0, né? O Atlético com Boca e o Fluminense com Cerro Porteño. E o Palmeiras venceu, porque aos 37 minutos o Davidson cruzou uma bola da direita, a bola bateu no braço do Lanaro, mas muito próximo, muito perto do corpo, muito junto, a bola bateu no corpo antes. Não me pareceu pênalti, não houve expansão do corpo, como esses analistas de arbitragem gostam de dizer. O árbitro foi para o VAR, olhou e marcou o pênalti. E o Rafael Veiga cobrou, ele dificilmente perde, 1-0 para o Palmeiras, e levou uma bola na trave aos 50 minutos. Uma bola na trave, no primeiro tempo, ainda na cobrança de falta do Gutierrez, né, que poderia ter empatado o jogo ali. E o Everton fez algumas defesas. Então,
esse árbitro também vai ter que ouvir da Conmebol, que ela reconheça o erro também, porque, a meu ver, também não houve esse pênalti. Então os brasileiros estão de bem com as arbitragens nessa primeira fase. O Flamengo não teve lance assim de maior destaque nesse sentido assim. Então o Palmeiras também sem convencer. Não fez uma grande partida. Não foi tão ruim quanto o Flamengo, mas é um time que abdicou muito do jogo, organizou pouco contra-ataque, mas teve um pouco mais de audácia do que o Flamengo, um pouquinho mais, né? E correu um pouco de risco, mas a Católica é um time inferior até, eu diria, em termos de armação ao Defensa e Justiça. O Palmeiras vence um jogo fora de casa e traz também para o Brasil um bom resultado. Tanto ele quanto o Flamengo depende de um empate, né? Podem perder, podem empatar os jogos da volta aqui para poder avançar às quartas de final da Libertadores. Agora conferir o Inter, que é o representante brasileiro que falta entrar em campo nesta fase da Libertadores aí. Nessa quinta-feira teremos o Inter. É isso aí, meus amigos, fique com a gente e até a próxima.